de novo, quem entrou por último aí. Gente, só antes de começar a aula de hoje, vocês devem ter visto aí no site do Cefet, eu não sei se receberam no e-mail, que o calendário mudou, né? A gente vai ter 3 semanas a menos no calendário e o semestre vai terminar dia 18 de fevereiro, né? Não sei se vocês tinham ouvido já sobre isso aí. Bom, mas fato é que vai terminar dia 18 de fevereiro, tá? Isso aqui é aquele primeiro slide lá quando eu fiz a apresentação da disciplina, eu coloquei esse calendário, e nele ia até dia 11 de março, o, o semestre letivo, né? Eu não coloco nunca semanas aqui que é de exame especial, mas ele ia até o dia 11 de março. Bom, esse, com essa mudança, né, a gente vai terminar aqui no dia 18 de fevereiro, vai ser o último dia do semestre. Então, essas aulas aqui, ó, 21 e 23, a gente não ia ter aula, não, né? Nesses dias a gente não ia ter aula, mas se eu precisasse, eu deixei aqui, se eu precisasse adiar alguma aula no meio do caminho, tá? Mas o plano era terminar dia 16 de fevereiro. Então, não vou mudar meu planejamento, não. E aula síncrona, a gente vai ter aula síncrona até o dia 7, pelo meu planejamento, tá? No dia 7 eu vou passar a terceira prova e a gente não vai ter mais aula síncrona. No dia 9, dia 14 e 16 aqui no caso. Eu vou deixar, quando eu passar o trabalho, vai ter um trabalho valendo 10 pontos, né? Aí eu vou deixar até o dia 16 para entregar. Mas aula síncrona mesmo, a gente vai ter a nossa última aula no dia 7, finalizando a disciplina, tá? Então eu não vou, na minha disciplina aqui não vai ter mudança nenhuma, por causa dessa alteração do calendário, não. Vocês podem ficar tranquilos, beleza? Então podem seguir esse calendário aqui normalmente, tá? Tranquilo? Bom, então vamos para a aulinha de hoje, né? Ah, bom, na aula de hoje, gente, vou falar sobre ensaios de gerador síncrono. O que que é ensaio? Quando a gente fala ensaio no laboratório, são alguns testes que a gente faz para determinar os parâmetros do nosso gerador, tá? Bom, os parâmetros são aqueles do circuito equivalente que a gente viu e utilizou, né, o circuito equivalente nas aulas anteriores, que eu coloquei aqui o circuito completo, o circuito trifásico do gerador. A gente sempre trabalha com o equivalente monofásico, né? Mas a gente aqui para os ensaios é sempre bom a gente olhar para o circuito completo trifásico. Bom, e no caso do gerador síncrono, a gente quer determinar três parâmetros, dois valores, né? Que são a resistência de armadura, o RA, e a reatância síncrona XS. Esses são parâmetros de circuito. E um outro parâmetro que não é um valor, né, mas uma curva, né, que é a relação entre a tensão interna EA e a corrente de campo IF, ou seja, como que a tensão EA vai se comportar se eu for aumentando ali a minha corrente IF. A gente sabe que tem o problema da saturação, então no começo ela vai subir linearmente, né, vai subir com uma taxa fixa. Quando eu for chegando na saturação, eu posso continuar aumentando essa corrente IF lá no circuito do rotor, circuito de campo, que eu não vou conseguir mais aumentar o EA, ele vai começar a saturar. Então, eu levantar essa curva, ou seja, eu testar aqui o meu gerador para pegar vários pontos, conseguir traçar essa curva, é um parâmetro interessante também da gente levantar ele, né, ensaiar o gerador para saber ele. Então, quando eu falo de ensaio de gerador síncrono, eu quero saber a relação entre corrente de campo e tensão interna é A. Eu quero saber o valor da reatância síncrona e o valor da resistência de armadura, tá? E para isso a gente tem três ensaios que a gente faz, três testes, né? Que é o ensaio de corrente contínua, o ensaio de circuito aberto e o ensaio de curto-circuito, que a gente vai ver cada um deles aqui, qual a informação que a gente pode extrair de cada um, tá? Bom, a ordem aqui o insight curto-circuito tem que ficar por último, tá? Agora, se eu começo com insight circuito aberto ou de corrente contínua, isso aí tanto faz. A ordem que eu vou mostrar aqui é a ordem que eu prefiro trabalhar com ela sempre, começando pelo insight de corrente contínua, tá? Bom, o insight de corrente contínua a gente utiliza para determinar o RA, tá? E ele é o mais simples de todos. Nele a gente não precisa nem partir o nosso gerador, tá?
o nosso gerador vai ficar em repouso. Eu não preciso acionar o rotor, não. Eu só vou pegar o circuito lá do estator, tá? Com a máquina desligada. Vou aplicar uma tensão contínua, tá? Pegar uma bateria ou uma fonte CC qualquer. Vou aplicar nos terminais do gerador e vou medir a tensão e a corrente. A tensão, claro, é a tensão da fonte, tá? Mas principalmente quando a fonte é analógica, é bom a gente medir também, porque nem sempre que está mostrando lá no painelzinho da fonte é a tensão mesmo. Se for uma fonte digital com a qualidade não tão boa, a gente mede também, tá? Então esse voltímetro aqui, ele não está aqui à toa não, tá, gente? Ele é sempre bom a gente não confiar na medição da fonte. Bom, aqui então a gente aplica uma tensão contínua nos terminais do estator. Bom, se eu não estou acionando a máquina está parada, eu não estou alimentando o circuito do rotor com tensão nenhuma, a minha tensão EA vai ser igual a zero. Por quê? Ela depende da velocidade da máquina e do fluxo magnético produzido no rotor. Então, se a velocidade é zero e o fluxo é zero, essa tensão aqui também é zero, tá? E essa... Ó, isso aqui... Deixa eu colocar em tela cheia agora que eu vi, desculpa, tá, gente? Bom, então essa fonte aqui vai ser zero, ela vai virar um curto-circuito, porque a máquina está em repouso. Bom, se eu estou aplicando tensão contínua, a, a corrente que passa, ou melhor, a queda de tensão aqui no indutor, ela vai ser zero também quando eu chegar em regime permanente. Se eu tiver algum transitório, claro, vou ter tensão no indutor, tá? Mas a tensão vai ser zero em regime permanente. Então esse indutor vai funcionar como um curto-circuito também, tá? É só lembrar que a tensão no indutor é L vezes a derivada da corrente, LDI dt, tá? Então, se a corrente aqui é contínua, a corrente constante, a derivada dela é zero, a tensão no indutor vai ser zero. Então, o circuito que sobra para a gente aqui, nesse caso, só sobrou a resistência RA. Aí a relação entre essa tensão e essa corrente, que é a lei de Ohm, vai depender só do RA. Tá? Então, com a máquina em repouso, a gente aplica essa tensão contínua, uma tensão bem menor que a nominal. Tá? Por exemplo, se for um gerador de 220 volts, eu não vou aplicar 220 volts CC. Eu posso aplicar 10 volts, 20 volts, tanto faz. Tá? Porque o que importa é a relação entre tensão e corrente. Bom, e com isso eu consigo determinar o RA. Se o gerador tiver o neutro aqui, eu aplicar a tensão entre fase e neutro, a corrente vai vir aqui pelo RA, tá? De uma das fases, vai voltar pelo neutro. Então é só eu dividir tensão pela corrente, tá? Muito simples. Agora, se o gerador não tiver o neutro, tá? O que é até comum, aí eu tenho que olhar para o circuitinho dele se ele está em Y ou se ele está em delta, né? Estrela ou triângulo. Bom, se ele estiver em Y, eu vou ficar com esse circuitinho da esquerda aqui para conexão Y. Eu vou aplicar tensão CC entre duas fases, tá? E a corrente vai passar, ó, por duas resistências RA de duas fases. Ou seja, se eu dividir a tensão e a corrente que eu estou medindo, eu vou obter o quê? 2 RA, duas resistências em série, tá? Então, tem que lembrar disso aqui na hora de calcular o RA. Se tiver em delta, né, tiver em triângulo aqui o meu gerador, eu vou aplicar a tensão também entre duas fases. Só que a conexão do meu gerador é essa aqui. Eu tenho o quê? Eu tenho essa resistência RA em paralelo com essas outras duas resistências aqui que estão em série, tá? Então, eu tenho um arranjo de resistências aqui um pouquinho diferente, tá? Se eu achar a resistência equivalente aqui, vai ser 2/3 de RA, essa resistência equivalente, que é se eu dividir tensão por corrente, eu vou achar 2 RA sobre 3, tá? Eu tenho que lembrar disso aqui na hora de calcular o RA, se o meu gerador estiver em delta. Mas são esses circuitinhos simples aqui, é só não esquecer de como está conectado aí o gerador, como que eu estou conectando a minha fonte CC, para não calcular o RA de maneira errada, tá? E assim a gente determina a resistência de armadura, tá? Que é a parte mais simples dos ensaios. Aqui eu não escrevi em lugar nenhum, mas isso aí normalmente a gente vê no laboratório. Tem só um pequeno problema no ensaio CC. A resistência, gente, como é a resistência dos enrolamentos, né, das bobinas, dos cabos de cobre, a gente está realizando um ensaio em corrente contínua.
e a máquina opera em corrente alternada, passa corrente alternada por essas resistências aqui. E a resistência em corrente alternada, ela costuma ser um pouco maior, porque devido ao que a gente chama de efeito pelicular, tá? Se a gente olhar para a seção transversal do cabo, vai passar corrente. Se eu usar corrente contínua, eu vou utilizar toda a superfície aqui da seção transversal. Em corrente alternada, eu não vou usar toda a superfície, eu vou usar só a periferia do cabo, porque a corrente alternada, quanto maior a frequência, mais ela tende a passar pela periferia do cabo. Então, com isso aqui, ó, a área efetiva que eu estou utilizando, ela vai diminuir, tá? E quanto menor a área, maior a resistência, tá? Então, em corrente alternada, essa resistência aqui que a gente mediu, ela costuma, em corrente contínua, ela costuma ser menor do que a resistência mesmo em corrente alternada. Então, na prática, a gente costuma considerar 20% acima, a gente acha um valor lá no Insight CC, multiplica ele por 1,2. Mas aqui, como a gente está vendo só a parte teórica, a gente vai considerar simplesmente aí a resistência que a gente acha em corrente contínua. E se for um gerador pequeno, a diferença aqui é mínima. A diferença aqui não vai dar nem para enxergar isso aqui na prática. Agora, se for um gerador muito grande, né, um gerador de hidrelétrica e tudo, aí sim, aí vai dar uma diferença maior um pouco. Mas é, a gente vai trabalhar sempre com a ideia aqui que a resistência é uma só. Vocês já tinham ouvido falar de efeito pelicular em alguma disciplina? Alguém já tinha comentado isso aí com vocês? Bom, se não, gente, Acho que não. não, não. Bom, isso aí é bem simples, tá? Essa ideia que eu falei é só para a resistência de um cabo, né? Um cabo cilíndrico, ela vai depender sempre aqui. A resistência vai ser a resistividade do material, que eu chamo de ρ, vezes o comprimento do cabo sobre a área, tá? Então, a área está aqui no denominador. Quanto menor for a área, maior vai ser minha resistência. Então, a área efetiva que eu estou usando aqui diminui, resistência em corrente alternada é sempre maior, tá? E, bom, com o aumento da frequência, essa área vai reduzindo cada vez mais, só que em 60 Hz ela não diminui tanto assim não, tá? Não é tão crítico aqui esse errinho não. Mas isso aí chama efeito pelicular, porque você fica ali na periferia do cabo, né, usando a película dele. Bom, então, ensaio CC, ensaio de corrente contínua, a gente determina o RA. O segundo ensaio é o ensaio vazio, ou ensaio de circuito aberto, tá? Vazio, porque a gente não conecta carga elétrica nenhuma aqui na saída do gerador, tá? Deixa o circuito aberto. E nesse caso aqui a gente tem que operar a máquina, tem que acionar ela, tem que girar na velocidade síncrona, tá? E a gente tem que alimentar o circuito de campo, o circuito do rotor. Bom, e aqui a gente pode alimentar o circuito do rotor com corrente nominal. Aí a gente vai medir uma tensão lá na saída, tá? Que a própria tensão é A. Por que que a própria tensão é A? Se eu não tenho corrente passando aqui pelo estator, eu não tenho queda de tensão aqui na reatância síncrona e na resistência de armadura, tá? A queda de tensão é zero. Então a tensão que eu medi nos terminais do gerador é a própria tensão interna EA, tá? Então eu consigo a relação entre a corrente F, que eu vou ter que medir lá no circuito de campo, e a tensão terminal, que é a tensão interna EA. Eu posso ir aumentando devagar aqui essa corrente F no circuito de campo e anotando o valor que eu estou medindo lá na saída do gerador, no estator, tá? E assim eu consigo traçar minha curva característica de circuito aberto, que é aquela curva saturada. Vou mostrar ela aqui mais adiante também. É a mesma curva que eu já tinha mostrado em aulas anteriores, tá? Mas se a gente quiser também, a gente pode simplesmente aplicar a corrente nominal aqui no circuito de campo e medir um valor só de EA, tá? A gente saber o valor da tensão interna para a corrente nominal, tá? Se a gente quiser trabalhar sempre com corrente nominal, não precisa traçar uma curva inteira, é só a gente saber um valor específico. Mas se a gente quiser ir variando a corrente F aqui para a gente saber como que a corrente, como que a tensão interna EA vai se comportar, a gente vai traçar uma curva sempre parecida com essa aqui, que é a característica de circuito aberto do gerador, tá? Tem sempre essa característica de saturação. Eu tenho essa linha do entreferro aqui, que representa o que aconteceria se não existisse a saturação, tá?
No começo aqui da curva eu vou acompanhar a linha de entreferro, esse comportamento aqui é linear, mas chega um certo ponto que vou começar a saturar o núcleo ferromagnético da minha máquina e vai haver essa saturação aqui, tá? Se eu usar várias correntes aí, for aumentando essa corrente F, medindo lá a tensão terminal, a gente traça essa curva. Se eu usar aqui a corrente nominal só, eu fizer uma medição só, eu vou achar um ponto dessa curva, tá? Onde que o ponto está na curva, não sei, tá? Vai ser um ponto específico, mas o comum aí no laboratório é traçar logo a curva inteira, que muitas vezes a gente precisa variar o IF. Bom, e lembrar o seguinte, isso aqui, a primeira coisa é o que eu já tinha falado, né? Eu vou medir sempre a tensão terminal, eu não consigo medir a tensão interna direto, eu não tenho acesso, né, à tensão interna da máquina. Não fica bonitinho lá, eu não separo, né, resistência e reatância, aquilo ali é só um circuito equivalente para a gente analisar a máquina. Na prática mesmo, a gente só consegue medir tensão terminal. Só que a vazio, tensão terminal é igual a tensão interna, porque eu não tenho queda de tensão na resistência e na reatância do gerador. Bom, e aqui mais uma vez, a forma da conexão do gerador. Se ele estiver em Y, a tensão EA, que eu trabalho com ela, é sempre tensão fase neutro. Se ele estiver em Y, eu estiver medindo aqui tensão entre fase e neutro, beleza. Agora, se não tiver o neutro, eu estiver medindo tensão entre duas fases, tensão de linha, eu tenho que lembrar que a tensão fase neutra é essa tensão fase-fase sobre raiz de 3, tá? Se o gerador estiver em delta, aí não, aí eu vou medir a tensão de linha. A tensão é A, é a própria tensão de linha, né? Em delta a gente só tem uma tensão. Em Y, a gente tem que lembrar de dividir por raiz de 3 para montar aquele circuito equivalente monofásico entre fase e neutro. Mas isso aqui sempre tem que ficar esperto aí no tipo de conexão do gerador que se influencia. Bom, então determinamos aí o RA com ensaio CC. A gente determina a característica de circuito aberto ou tensão interna com o ensaio de circuito aberto. E o último ensaio é o ensaio de curto-circuito, que vai servir para a gente determinar o XS, a reatância síncrona. Tá? Bom, aqui a gente vai acionar a máquina com velocidade síncrona, tá? Ela vai girar na velocidade síncrona. A gente pode variar a corrente de campo IF ou utilizar um valor só, fazer uma medição só, sem problema nenhum, tá? E aqui é o seguinte, a gente vai curto-circuitar os terminais do estator, tá? Como está aqui, e vou medir a corrente no estator. A tensão terminal vai ser zero. Por quê? Porque eu estou curto-circuitando, tá? Eu vou medir essa corrente de armadura variando o IF. Eu vou traçar uma curva característica também, que eu chamo de característica de curto-circuito, tá? Ou então, eu posso pegar um valor só de corrente de armadura. Essa curva vai relacionar a corrente de armadura IA com a corrente de campo IF, tá? Bom, se eu pegar, antes de eu pensar na curva, se eu pegar um valor só, se eu quiser trabalhar com a corrente nominal lá no rotor, corrente F nominal, eu vou medir um determinado valor de corrente de armadura no estator, para o IA, tá? E eu vou ter uma medição só. Bom, se eu olhar para o circuito equivalente monofásico de curto-circuito, eu peguei os terminais do meu gerador e curto-circuitei. E fiquei com esse circuitinho aqui. O EA eu conheço lá do Insight circuito aberto, né? Eu sei a corrente F que eu estou aplicando, eu sei qual que vai ser o EA, porque eu já fiz o Insight circuito aberto. O RA eu conheço lá do Insight CC. Eu vou medir a corrente IA que está passando aqui nesse circuito, tá? E a única incógnita que sobrou aqui é o XS, é a reatância síncrona que eu quero determinar. Bom, e essa equação 29 aqui, se eu isolar o XS, eu determino ele, tá? O valor da reatância síncrona, beleza? Então, esse último ensaio de curto-circuito aqui, ele fecha aqui para a gente determinar o XS. Aqui nessa equação que eu isolei, essa reatância síncrona, tá? E aqui, ó, eu coloquei três curvas sobrepostas, tá? A curva que está em azul, característica de circuito aberto, é aquela a anterior ali, que a gente obtém com o ensaio de circuito aberto. A característica de curto-circuito, ela é linear, é uma característica que a gente obtém relacionando a corrente F com a corrente A quando os terminais da máquina estão em curto-circuito.
Se eu combinar aqui essas duas curvas, eu consigo achar minha reatância XS. Se eu pegar um ponto específico aqui, igual essa linha pontilhada vertical, eu vou ter um determinado valor para tensão interna EA, eu vou ter um determinado valor para corrente de armadura em curto-circuito, e eu utilizo os dois para achar aqui um valor determinado para reatância síncrona XS. Bom, só que essa reatância síncrona, se a característica de circuito aberto não é linear, essa reatância síncrona aqui de curto-circuito ela também vai variar, tá? Eu vou medir valores diferentes se eu pegar valores diferentes de IF. Então eu consigo traçar uma característica para ela. Eu chamo aqui essa parte onde ela é constante, essa reatância síncrona XS, de reatância síncrona não saturada, tá? E se eu pegar aqui um valor onde ela já está chegando na saturação, eu chamo de reatância síncrona saturada. Então, é bom eu conhecer o ponto de operação da minha máquina, tá? Geralmente a gente opera na região linear, na região não saturada, tá? Mas é bom eu conhecer o ponto de operação para eu determinar essa reatância síncrona naquele ponto de operação, tá? Senão, eu posso usar um valor que não está errado, mas ele não equivale para o meu ponto de operação, tá? Bom, então eu vou fazer um exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, eu vou pegar só o ponto de operação nominal, não vou traçar a curva, tá? Para vocês entenderem melhor aí como é que a gente utiliza resultados de ensaio para a gente determinar os parâmetros da máquina. Tem aqui alguma dúvida, gente? Se alguém tiver alguma pergunta aí. Ô André, eu estou habituada a ver alguns modelos em que é necessária a informação de reatância subtransitória. É diferente dessa reatância que você mostrou, né? Bom, sim, a gente, aqui o que você está falando é o seguinte: aqui a gente está sempre trabalhando com a máquina em regime permanente, tá? Certo. Então, essa aqui seria a reatância síncrona em regime permanente, da máquina operando em regime permanente, é, que a gente chama simplesmente de reatância síncrona, tá? Uhum. Quando a máquina passa por um transitório, quando você está partindo a máquina, ou então quando acontece uma falta no sistema, um curto-circuito, por exemplo, aí a máquina vai passar por um período transitório. A máquina Certo. vai, bom, ele pode durar milissegundos, mas vai passar por um transitório. Durante esse transitório, a reatância da máquina ela vai ser diferente e a gente determina um período, três reatâncias para a máquina. Essa em regime permanente, que é a que a gente está analisando aqui sempre, tem a reatância transitória, que a gente utiliza normalmente para fazer estudos de curto-circuito, né, de comportamento de curto-circuito, e tem a reatância subtransitória, que normalmente a gente utiliza para fazer estudo de estabilidade da máquina, tá? Então, isso aí é devido ao comportamento da máquina durante um período transitório, que, principalmente quando a falta é assimétrica, eu não vou ter tensão e corrente nas três fases igualzinho, tá? Se eu tiver um curto monofásico ou um curto bifásico, a corrente nas três fases não vai ser igual, e eu vou Uhum. acabar tendo. Bom, você falou você já deve ter ouvido falar então de componente de sequência positiva, negativa e sequência zero. Sim, sim. Então, Uhum. durante a falta, principalmente se a falta não for simétrica, né, não for trifásica, eu vou Uhum. ter a componente de sequência positiva, né, Uhum. que é a que existe normalmente. Eu vou ter componente de sequência negativa em alguns casos e Uhum. componente de sequência zero. Essa componente de sequência zero, ela que vai causar essa diferença aí na reatância síncrona transitória e subtransitória, tá? Mas Entendi. é só em falta assimétrica que tem essa diferença aí normalmente. E aí seria uma situação mais severa. Sim, é. E bom, e ela dura pouco, ela dura Uhum. milissegundos, tá? Ela não. Encontrei isso na internet sobre. A minha filha, Bom, desculpa. Tá, joia. Obrigada, André. tá. Bom, gente, então, assim, isso aí, aqui a gente não está trabalhando com regime transitório, tá? A gente sempre está trabalhando aqui com a máquina em regime permanente, tá? Então, essa reatância síncrona que eu falo é sempre a reatância para a máquina em regime permanente, que normalmente ela é chamada também de
sequência positiva, né? Mas como vocês não viram, isso aí não vai fazer muito sentido eu falar sequência positiva aqui. Mas só tem em mente que a gente está trabalhando com o nosso gerador em regime permanente aqui. Bom, vamos para o exemplo aqui. Ó, a gente tem um gerador síncrono de 200 kVA, potência nominal dele, 480 volts, 50 Hz, está ligado em Y. Está falando aqui para a gente que a corrente de campo nominal é 5 ampere, nosso IF. E os ensaios da máquina deram esses resultados aqui da tabela. O ensaio vazio, a tensão terminal VL, que é tensão de linha, tá? Tensão fase-fase, é 540 volts e a, a corrente é zero, tá? Claro, o ensaio vazio, a corrente tem que ser zero, né? O circuito está aberto. Curto-circuito, que já é o contrário. Tensão terminal é zero, porque está em curto-circuito, né? E a corrente de curto-circuito é 300 amperes. E no ensaio CC, foi aplicado aqui a máquina, no ensaio CC, a gente não tem corrente de campo, tá? A gente não alimenta o rotor, a gente deixa a máquina parada. Foi aplicada uma tensão de 10 volts CC, entre duas fases aqui, tensão de linha, e foi medida a corrente de 25 amperes. Tá? Então a gente vai usar os resultados desses três ensaios para determinar os parâmetros do circuito equivalente, tá? Que é a resistência de armadura, a reatância síncrona, e a tensão terminal. Ó, tensão terminal não, desculpa. Tensão interna é A quando eu aplico essa corrente de 5 amperes lá no circuito de campo com a máquina girando em velocidade nominal, tá? Velocidade síncrona. Então, a gente não vai traçar curvas aqui não, a gente vai trabalhar só com o ponto de operação nominal, onde eu aplico 5 amperes lá no circuito do rotor. Tá? Então, a gente vai analisar só um ponto de operação aqui nesse exemplo. Vamos começar pelo ensaio CC, tá? 10 volts, 25 amperes. Então, ó, começando, pera aí que eu perdi aqui meu negocinho aqui. Poxa, ele não tá aparecendo aqui. Ah, não, agora voltou. Isso aí. Então, primeiro aqui é o ensaio CC, tá? Bom, a máquina está em Y. O enunciado falou pra gente ali. Então, ó, se ela está em Y, como que vão ficar aqui as resistências de armadura? Vão ficar dessa forma aqui, ó. Tá? Eu vou ficar com esse circuitinho. Eu tenho RA em cada uma das fases. Bom, como que eu conectei aqui minha fonte CC para esse ensaio? Eu pego aqui minha fonte CC e vou conectar entre duas fases. É tensão de linha ali. Os resultados daquele ensaio sempre me falou tensão de linha, tá? Então, 10 volts e eu medi 25 amperes. Bom, esses 25 amperes, gente, ele está passando aqui por duas resistências em série, esses dois RA. O terceiro aqui vai ficar em aberto, ele não vai participar da brincadeira, tá? Mas do ensaio CC aqui, então, eu sei o quê? Que a tensão CC sobre a corrente CC, lei de Ohm direto, vai ser igual a 2 RA. Esses dois RA que estão em série, tá? Então, resistência de armadura que eu quero achar, eu passo 2 dividindo, vai ser meio vezes 10 volts sobre 25 amperes. Isso aqui me dá um RA de 0,2 ohms. Essa aqui é a nossa resistência de armadura, certo? Então, ensaio CC é o mais simples, tá? Só que a gente tem que lembrar sempre de como a máquina está conectada. Aqui ela está conectada em Y, essa tensão era entre duas fases. Eu gosto sempre de desenhar o circuito para saber, né, o que eu tô fazendo no ensaio, o que eu tô calculando. Se eu não desenhar o circuito, vou ter que abstrair na minha cabeça aí como é que está conectado, aí pode vir um erro aí junto com isso, tá? Aconselho sempre desenhar. Bom, então, é, vamos para o ensaio vazio, né? O segundo que eu falei, ou ensaio de circuito aberto também. Dá no mesmo, só duas nomenclaturas. Bom, no ensaio de circuito aberto, ensaio vazio, a gente foi medido 540 volts na tensão terminal, corrente é zero, corrente de armadura, tá? O circuito está aberto naturalmente, corrente é zero.
Então, ó, a gente tem aqui, mais uma vez, entre duas fases, essa tensão 540 volts sendo medida, tá? E a corrente IF, ela vale 5 ampere. Então, se eu tenho uma corrente IF de 5 ampere, lá no circuito de campo, circuito do rotor, isso aqui vai me dar uma tensão EA de 540 volts, certo? Errado. 540 volts sobre raiz de 3. Por quê? Porque 540 volts é tensão fase-fase. Para eu montar o circuito equivalente monofásico, EA, é sempre fase neutro. Então eu tenho que fazer essa divisão, tá? Isso aqui vai me dar uma tensão EA de 311,8 volts. Tudo bem? Então, tá aqui nossa tensão interna EA do circuito equivalente monofásico. Bom, o ensaio vazio, nesse caso aqui, como a gente está analisando um ponto de operação, é, um ponto só, com a corrente F igual a 5 ampere, a gente vai obter só um valor de tensão interna EA. Se a gente tivesse vários valores de F, a gente testasse vários valores de corrente, aí a gente poderia traçar uma curva, tá? Mas nesse exemplo aqui está um pouquinho mais simples, a gente quer analisar só um ponto de operação. Então agora a gente pode ir para o ensaio de curto, que é o último aí. Bom, o ensaio de curto foi medido lá a corrente de armadura 300 ampere e a tensão terminal é zero porque está em curto-circuito. Então, como que é o nosso circuito equivalente monofásico? A gente tem aqui uma fonte de tensão, a resistência de armadura, reatância síncrona e tem um curto-circuito lá no final do equivalente. Bom, a tensão interna é qual? 311,8 volts. A gente determinou aqui no ensaio vazio. A resistência de armadura, 0,2 ohms. A gente determinou no ensaio CC. E a gente quer descobrir o JXS com esse ensaio aqui. E lá no ensaio, a gente foi falado para a gente que essa corrente de armadura é 300 ampere, tá? Bom, no ensaio, gente, vocês estão vendo que não tem fase, tem só amplitude das tensões e correntes. Por quê? Geralmente eu faço esse ensaio aqui utilizando voltímetro, amperímetro, tá? Ou um multímetro, que seja. Para eu medir fase, eu preciso de usar um osciloscópio, botar a onda lá a forma de onda na tela. E aqui não é necessário a gente ter a fase, só com as amplitudes aqui a gente consegue determinar o que a gente precisa, tá? Bom, a corrente nesse circuito, né, ela vai ser o quê? Corrente IA vai ser igual a tensão, ou melhor, tensão EA, né, tensão interna, sobre a impedância equivalente, tá? Bom, a tensão EA a gente conhece, a corrente também, então a gente consegue determinar a impedância equivalente, é só eu dividir a tensão pela corrente, tá? Bom, isso aqui vai ser 311,8 volts sobre 300 ampere. Fazendo essa continha aí, que eu já fiz aqui, a gente acha 1,039 ohms, tá? Essa aqui é a impedância equivalente. Bom, esse circuito tem uma resistência e uma reatância em série, tá? Então, a gente consegue determinar essa. Se a gente soubesse, né, o valor desses componentes, a gente determinaria a impedância equivalente como RA ao quadrado mais XS ao quadrado, tá? Porque o XS tem o J aqui imaginário, tiro raiz disso aqui tudo, tá? Então, aqui eu conheço o Z equivalente, a gente acabou de calcular, conheço o RA do ensaio CC, sobrou o XS. Vou isolar o XS aqui. Vai ficar a raiz do Z equivalente ao quadrado menos o RA ao quadrado. Bom, então agora é só substituir valores, né? 1,039 ao quadrado menos 0,2 ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. O meu XS, então, fazendo essa continha, vai dar aproximadamente aí 1,02 ohms. Esse é o valor do XS.
Bom, então acabou aí o exemplo. A gente determinou resistência de armadura, reatância síncrona e a tensão interna para aquela corrente de campo de 5 ampere. Se a gente quiser, a gente pode desenhar o circuito equivalente colocando aqui os valores, tá? Mas como eu já desenhei aqui, né, só faltou o XS, a gente determinou aqui que o XS é 1,02 ohms. Tudo bem? Numa máquina, gente, só para quando vocês chegarem no resultado errado, vocês desconfiarem que está errado, geralmente a reatância síncrona é sempre bem maior do que a resistência de armadura, tá? Vocês estão vendo que aqui ela é 5 vezes maior aproximadamente, né? É, bom, isso depende das características construtivas da máquina, mas sempre vai ser maior. Se vai ser 5 vezes maior, 10 vezes maior, 2 vezes maior, isso aí vai depender de qual máquina que a gente está trabalhando, tá? Mas se vocês acharem uma reatância síncrona menor ou igual à resistência de armadura, desconfiem, tá? Volta, rever as contas, porque ela tem que ser maior normalmente. Dúvidas? Nada, só assistir mais umas 10 vezes sua aula. Tá tranquilo. É isso, gente. 10 vezes não. Não, é muito complexo, tá doido. Gente, mas esses ensaios aqui, o ensaio é receita de bolo, tá? O... eu não gosto de ensinar as coisas como receita de bolo, tá? Eu gosto que vocês entendam que eu tô falando aqui, entender o funcionamento, mas o ensaio, gente, realmente não tem como. É receita de bolo, tá? É procedimento de fazer no laboratório, né? De ensaiar a máquina. Quem for fazer laboratório de máquinas aí, ou estiver fazendo, com certeza vocês vão ver ensaio da máquina em algum momento aí, tá? E não tem como, isso aqui tem que seguir o passo a passo mesmo, tem que seguir aí essa receita aí dos ensaios, não tem como ficar adivinhando muito toda hora que for fazer. Mas tanto para a máquina que, igual a gente está vendo o gerador, a gente vai ver ensaio também quando a gente vê a máquina de indução, máquina assíncrona, vocês vão ver que também são esses 3 ensaios. Transformador também, não sei se vocês viram ensaio de transformador, mas também segue essa mesma linha, tá? Então, não tem muito mistério isso aqui não. Bom, isso aqui é muito útil, gente, principalmente quando a gente tem uma máquina antiga, que não, que não tem isso aqui nos dados de placa e o manual já virou um papiro, ou então alguém já perdeu o manual, que é muito comum, tá? E às vezes também, depois de 10, 15 anos de uso de uma máquina, a gente pode, os parâmetros dela podem mudar, porque degradação do material, enfim, com o tempo isso aí pode mudar um pouquinho e fazer uma diferença, talvez, no modelo que a gente está usando para projetar ali o nosso sistema, né? Então, o ensaio, geralmente, depois de um tempo de uso da máquina, ele é feito novamente, para ver se isso aí mudou, né? Então, se a gente não souber os valores aí, é só ensaiar a máquina no laboratório que a gente descobre, beleza? Gente, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar, fica à vontade. Andrei, no ensaio de curto-circuito, você falou que a gente tem que operar o gerador na velocidade síncrona, é isso? Isso. E aí, no caso, eu teria que utilizar outra máquina para girar na velocidade síncrona? Como que é isso? Sim, exatamente. A gente utiliza uma máquina motriz, né? Uma máquina primária para acionar o gerador. No laboratório, claro, você pode usar uma turbina, né? Usar uma fonte mesmo primária. Mas no laboratório, o que a gente faz é pegar um motor, aí acoplar o eixo mecânico do motor com o gerador, e o motor vai ser a máquina primária. Eu vou acionar o motor pela rede mesmo. Geralmente eu utilizo um inversor de frequência para colocar o motor girando na velocidade síncrona, tá? Mas pode ser um motor bem menor do que o gerador, tá? Às vezes, igual esse gerador do exemplo aí, 200 kVA. Eu não estou querendo fornecer potência para carga nenhuma, então eu posso pegar um motor de 5 kVA para fazer esse ensaio num gerador de 200, tá? Então, motor pequeno aí, a gente tem que contar geralmente com um inversor de frequência, para colocar ele exatamente na velocidade síncrona, mas não tem muito, não tem que ser um motor do mesmo tamanho, não. Então fica um pouquinho simples de utilizar, tá? Mas isso aí, assim, falando aqui é difícil, mas
no laboratório, provavelmente vocês veriam esse conjunto aí. Só vou abrir aqui, teve um... Ah, não, a gente não chegou em motor. É porque eu dou máquinas elétricas no técnico também, de vez em quando eu confundo o ponto que eu tô. Mas só para mostrar para vocês como é que fica aqui esse arranjo aí, né? Acoplando os motores. Ah, peraí. Bom, aqui. Bom, ficaria assim, tá? Utilizar. Aqui os motores são do mesmo. O motor e o gerador são do mesmo tamanho, tá? Mas no, poderia ser um motor bem menor do que o gerador, sem problema nenhum. Nessa foto aqui eles estão acoplados por correia, daí não estão com o eixo acoplado, mas aqui o motor de cima aqui é bem menor do que o gerador embaixo, tá? Então, bem menor, não, um pouquinho menor só, né? Mas pode ser bem menor para fazer o ensaio, não tem problema nenhum, não, tá? Seria um arranjo desse tipo aqui. Tranquilo? Deu para entender? O Agostinho mandou aqui uma pergunta no chat. Esses ensaios têm que ser feitos a partir de um tempo, porque parâmetros da máquina vão mudar, estão relacionados com manutenção preditiva. Sim, não só com manutenção, tá? Porque, bom, com o tempo da máquina, a máquina, sempre que ela está trabalhando com carga nominal, está trabalhando sobrecarregada, ela vai dissipar calor, né? Você vai esquentar a máquina e o cobre, se você trabalhar com sobrecarga, você pode ir deformando o cobre ali. O núcleo ferromagnético esquentando também pode ir perdendo característica é, de permeabilidade, pode ir mudando com o tempo. E tanto para manutenção, tá? Para prever algum desgaste excessivo da máquina, e também, quando a gente quer projetar um sistema de controle, um sistema de proteção, a gente tem que ter um circuito equivalente da máquina. A gente vai trabalhar em cima daquele circuito equivalente. Se o circuito equivalente que você tem em mãos, né, de quando você comprou a máquina, dali a 10 anos não for o mesmo, ou a resistência diminuiu, a reatância diminuiu, aumentou, enfim, aquilo que você projetou em cima daquele circuito pode estar errado. Então você tem que reprojetar, ou seja, tem que modelar a sua máquina de novo, né? E projetar novamente um circuito de controle, um circuito de proteção em cima daqueles novos valores também, que é importante. Mais alguma dúvida, gente? Bom, pessoal, então é isso aí. Até semana que vem e bom restinho de semana para todo mundo. Valeu, Andrei. Até semana que vem. Valeu, Andrei, para você também. Até mais. Valeu, André. Até Mas mais. Falou, gente. Até mais.